25 de março de 1964. Mais de 1.500 pessoas se reuniram no Palácio dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro para comemorar o segundo aniversário da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. A associação estava nos jornais com destaque desde fevereiro, por desentendimentos com o ministro da Marinha, o almirante Silvio Mota, que via na entidade um atentado contra a disciplina militar, pois ali os subalternos podiam fazer reivindicações e expor democraticamente as suas ideias. No dia 23 de março, o ministro da Marinha pediu a prisão de 12 diretores da associação que participaram de uma assembleia no Sindicato dos Bancários, quando o presidente da entidade, o marinheiro José Anselmo dos Santos, conhecido como Cabo Anselmo, protestou contra o almirante Silvio Mota. Não era a primeira vez que José Anselmo dos Santos havia sido punido por quebra de disciplina. 6 marinheiros foram presos. Outros 6 continuaram foragidos, entre eles o presidente José Anselmo. Nesse clima foi convocada a comemoração do aniversário, anunciando a presença do presidente da República, João Goulart, que só não foi por insistência do ministro da Marinha. Goulart não foi, mas vários políticos e lideranças de esquerda foram. E um convidado ilustre, João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, grande líder da revolta da Chibata em 1910. João Cândido não era de esquerda, embora fosse um símbolo da luta dos marinheiros. Houve muitos discursos. O do Cabo Anselmo contou com a colaboração do deputado Carlos Marighella, do Partido Comunista Brasileiro, e era dirigido ao presidente da República. Quem tenta subverter a ordem não são os marinheiros, os soldados, os fuzileiros, os sargentos e os oficiais nacionalistas, como também não são os operários, os camponeses e os estudantes. A verdade deve ser dita. Quem, neste país, tenta subverter a ordem são os aliados das forças ocultas, que levaram um presidente ao suicídio, outro à renúncia e tentaram impedir a posse de Jango e agora impedem a realização das reformas de base. Queremos ver assegurado o livre direito de organização, de manifestar o pensamento, de ir e vir. Defendemos intransigentemente os direitos democráticos e lutamos pelo direito de viver como seres humanos. Queremos, na prática, a aplicação do princípio constitucional. Todos são iguais perante a lei. Todos sabiam das prisões já feitas e das que seriam feitas. Um orador propôs que todos pedissem para ser presos em solidariedade aos companheiros detidos. Outro propôs que ficassem lá até a associação ser reconhecida pela Marinha. E as propostas foram aceitas. Ao saber da decisão, o ministro da Marinha determinou regime de prontidão rigorosa. Todos teriam que voltar para seus postos ou seriam enquadrados como insubordinados. E encarregou o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, o almirante Cândido Aragão, de acabar com a reunião. Mas o almirante não cumpriu a ordem e pediu demissão do cargo, junto com o seu subcomandante, o almirante Washington Frazão Braga. No dia 26, quinta-feira santa, os fuzileiros navais chegaram pouco depois das 9 da manhã, comandados por outro almirante, Luiz Felipe Sinai. Mas os rebelados, de dentro do sindicato, convidaram os fuzileiros para participar do movimento e começaram a cantar o hino nacional pelos alto-falantes. 26 fuzileiros sucumbiram ao chamado. Abandonaram na calçada suas metralhadoras, munições e capacetes e se uniram à rebelião. O ministro da Marinha, Silvio Mota, não desistiu. À tarde, cercou o quarteirão com tanques do Exército e tropas de choque para invadir e prender todos dentro do sindicato. Mas o chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, o ministro da Justiça, o ministro da Aeronáutica e o comandante da 1ª Região Militar interferiram e resolveram aguardar o presidente João Goulart, que estava fora, para mediar o conflito. Por fim, o presidente João Goulart decidiu, na tarde do dia 27, substituir o almirante Silvio Mota pelo almirante Paulo Mário da Cunha Rodrigues. Os revoltosos comemoraram e o almirante Aragão foi erguido nos ombros da marujada. A anistia acirrou os ânimos dos que queriam o fim do governo Goulart e ficou marcada como um dos episódios que provocou o golpe de 31 de março. Depois do golpe, marinheiros que se destacaram como lideranças foram expulsos e condenados a vários anos de prisão. O Cabo Anselmo, presidente da associação, foi expulso da Marinha e preso. Fugiu, deixou o país e voltou para se tornar militante de esquerda, mas foi preso novamente.
Colaborou com o regime militar, denunciando e levando à morte vários guerrilheiros, inclusive a própria companheira, grávida de 4 meses. Até hoje, os historiadores e testemunhas do período não têm certeza se o cabo Anselmo já colaborava com os golpistas mesmo antes do golpe, quando ainda era presidente da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais. 30 de março de 1964. Na véspera do golpe, o presidente João Goulart compareceu a uma reunião no Automóvel Clube do Rio de Janeiro para comemorar o 40º aniversário da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar. O presidente havia sido convidado muito antes e foi aconselhado por vários assessores a desistir. Entretanto, foi estimulado a ir conversar com os sargentos pelo chefe do seu dispositivo militar, o general Assis Brasil. Foram mais de 3.000, quase 3.600 marinheiros que se rebelaram contra a Marinha, não é? Assim, por meandros ali na resolução desse problema, o Goulart nomeia um ministro da Marinha indicado pelo Comando Geral dos Trabalhadores, que para as Forças Armadas isso foi intolerável. E logo ele anistia os marinheiros, algo que para as Forças Armadas é muito caro, que a hierarquia e a disciplina, não é? Isso foi desrespeitado. E Goulart foi avisado por vários amigos, assessores políticos, que nas Forças Armadas a hierarquia e a disciplina, não podem ser tocados. Há uma rebelião passiva do Exército e da Marinha, desde o dia 25, e a coisa se agrava quando o Goulart vai num automóvel clube fazer o discurso para os sargentos. O que a princípio não tinha nenhum problema, era comum o presidente da República, vice-presidente, políticos falarem na reunião de sargentos. A rigor isso não tinha o menor problema. O problema era falar diante daquela fogueira que tinha sido há 5 dias antes. E aí o Goulart vai, ele é aconselhado. Tancredo Neves faz um apelo veemente para ele não ir, chega a dizer que ele não sabe como o governo dele estava sustentando, mas mesmo assim Goulart vai, e aí mesmo os setores legalistas das Forças Armadas não encontram argumentos diante da conspiração que se torna uma avalanche. O principal alvo do presidente foram os conspiradores que se aproveitaram da crise militar. Jango pediu que os sargentos se unissem cada vez mais e respeitassem seus superiores. Apelou para os verdadeiros sentimentos cristãos da população. Pediu disciplina e respeito recíproco entre comandantes e comandados. Mas ele também falou sobre as reformas de base que deveriam ser feitas dentro da Constituição e criticou os políticos e empresários que estavam usando a religião para mobilizar a população contra o governo, nos movimentos conhecidos como Marchas da Família com Deus pela Liberdade. Estava no Sul, quando soube de uma crise que rompia-se na nossa Marinha de Guerra. Desloquei-me imediatamente para o Rio de Janeiro. E aqui a minha única recomendação compreendida e sentida pelo Exército e pela Aeronáutica, é que eu não permitiria jamais que se praticasse qualquer violência contra aqueles brasileiros que encontravam-se homiziados dentro de um sindicato. Eu estaria faltando a mim mesmo, eu estaria faltando convosco, sargento, estaria faltando com a vossa esposa e com a vossa mãe, se naquela hora eu desse uma ordem de massacre contra homens que também são brasileiros e que se erraram, têm o direito de errar. Jango alertou ainda que a campanha contra ele, promovida pela oposição, usava a questão da disciplina como arma para indispor o presidente contra os militares. Mesmo assim, a presença do chefe da nação no Automóvel Clube, diante de 1.000 sargentos, mais uma vez, foi interpretada pelos jornais como incentivo à quebra de disciplina. E foi a senha final para convencer muitos oficiais indecisos que o caminho para salvar as Forças Armadas e a nação era derrubar o presidente eleito. O comportamento do presidente é muito estranho no discurso no Automóvel Clube e, enfim, esse comportamento do presidente me parece que decorre de uma percepção que Goulart teve no início de 64, depois de enviar a mensagem para o Congresso Nacional, de que as coisas já estavam degringolando.
Na madrugada do dia seguinte, as tropas do general Olímpio Mourão Filho saíram de Minas Gerais na direção do Rio de Janeiro, com a intenção de derrubar o governo. Mais do que isso, iniciavam um movimento para tomar o poder, com o qual os militares ficariam 21 anos. 31 de março de 1964. Tropas da 4ª Região Militar, comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, partiram de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, com o intuito de ocupar a cidade e depor o presidente João Goulart. Olha, eu creio que o Goulart, ele acorda no dia 31 de março, pela manhã, e tem notícias de que o Mourão Filho está vindo do Juiz de Fora, não é, com seus recrutas, e sabe que quem está por trás disso é o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Jango acreditava ter a lealdade de importantes setores das Forças Armadas, do 1º Exército, sediado no Rio de Janeiro, do 2º Exército de São Paulo, comandado por seu amigo Amaury Cruel, e do 3º Exército no Rio Grande do Sul. O 4º Exército, responsável pelo Nordeste do Brasil, se mostrava neutro. O golpe não aconteceu do dia para a noite e não foi unicamente articulado por militares. Como aponta Jorge Ferreira, muitos tramaram a queda de Goulart. As lideranças políticas no Congresso, associações civis, laicas, religiosas e empresários, além dos governadores dos estados mais importantes do país, assim como os presidentes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Todos tomaram parte da derrubada do governo. São 3 grandes lideranças civis do golpe. Carlos Lacerda na Guanabara, Adhemar de Barros em São Paulo e Magalhães Pinto em Minas Gerais. Mas quem pagou para ver foi o Magalhães Pinto. O que estava acontecendo era uma ação conjunta das Forças Armadas, apoiado por empresários, classes médias urbanas, amplos meios de comunicação em peso, pedindo a posição de Goulart, mas o presidente do Senado Federal, Auro Moura Andrade, rompe com o presidente da República e conclama as Forças Armadas a tomarem o poder. Ou seja, o Poder Legislativo participou. O Supremo Tribunal Federal calou-se. Ou seja, os dois poderes da República foram cúmplices disso tudo. Mesmo assim, muitos especialistas consideram a articulação do golpe, como aconteceu, precipitada. Havia uma combinação de que isso aconteceria realmente na data em que aconteceu, mas pegou de surpresa outros líderes militares, inclusive o futuro presidente Castelo Branco, que quando soube dessa movimentação de tropas, ligou para Minas Gerais, dizendo que eles voltassem porque seriam massacrados por João Goulart. Enquanto os recrutas de Mourão Filho desciam a serra em direção a Guanabara, Jango se reuniu no Palácio das Laranjeiras com ministros e assessores. No primeiro momento, o presidente tomou 2 decisões que desarticulariam o golpe. A primeira decisão é mandar o Regimento Sampaio, que era uma força de elite do Exército, aqui na Vila Militar, junto com o batalhão de caçadores de Petrópolis, subir a Serra de Petrópolis e barrar Mourão. Ou seja, seriam tropas profissionalizadas barrando recrutas. Não tinha a menor chance. E essas forças militares obedeceram ao Goulart. E a segunda decisão de Goulart era um decreto em que ele iria fazer uma intervenção no estado de Minas Gerais, depondo Magalhães Pinto, alegando que ele conspirava contra o regime democrático. Então, essas 2 atitudes, acredito eu, e acreditava Goulart, iria assustar o golpe. Contudo, o conselheiro de Jango, Santiago Dantas, conversou com o secretário de Estado de Minas Gerais, Afonso Arinos, e descobriu que, em caso de intervenção, o governador Magalhães Pinto iria decretar estado de beligerância. Isso significava o seguinte: é um estado da federação em beligerância contra a União, o que daria, pelo direito internacional, o direito a países estrangeiros a ajudarem, a apoiarem essa rebelião em termos militares, financeiros e diplomáticos, e que os Estados Unidos fariam isso. A possível intervenção norte-americana mudava tudo. Somada à possibilidade de perda das vidas dos recrutas de Mourão Filho, Jango se recusou a dar a ordem de abrir fogo. Mesmo assim, as forças governistas do Exército, que ainda apoiavam João Goulart, se prepararam para resistir.
É o caso dos fuzileiros navais, comandados pelo almirante Cândido Aragão, que atracaram os navios na Baía de Guanabara e estavam de prontidão para agir caso fosse necessário. O comando do Exército estava acéfalo. Na verdade, quem estava comandando pelos bastidores era o Castelo Branco. E aí ele é aconselhado, nomeie um general, não é, de grande prestígio, Lott. E ele se recusa, não é? Quer dizer, alegando que seria uma desfeita com o general que estava doentado, já ia sair, quer dizer. Membros de forças da sociedade, como o Comando Geral dos Trabalhadores, sentiram a instabilidade no ar e, temendo um golpe, reuniram trabalhadores e estudantes para mobilizar a esquerda e resistir através de manifestações populares e de uma greve geral. Porém, desde o dia 30 de março, Carlos Lacerda e Adhemar de Barros, principalmente, ordenaram as prisões de importantes dirigentes sindicais, desarticulando a esquerda. O caso do Segundo Exército é claro. Não é? Há relatos que dizem que o Amaury Cruel ele não queria partir para o golpe. Não é? Simplesmente o alto comando do Segundo Exército tomou a seguinte decisão: vamos aderir, com você ou sem você. E aí ele, entre ficar com o Exército e amizade com o Clark, ele fica com o Exército. No Rio, o governador Carlos Lacerda se instalou no Palácio da Guanabara e mobilizou as polícias civil e militar para protegê-lo contra possíveis ataques dos governistas. Fuzileiros navais tinham cercado a sede do governo do estado e esperavam ordens para prender o governador. O almirante Aragão, que comandava as tropas, estava certo de que a prisão de Carlos Lacerda seria fundamental para frear o golpe. Entretanto, Aragão jamais recebeu as ordens para atacar e Lacerda continuou a liderar a resistência com barricadas e constantes ameaças através do rádio. Almirante Aragão! Almirante Aragão! Assassino monstruoso! Incestuoso miserável! Almirante Aragão! Não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver! No Palácio das Laranjeiras, no Rio, João Goulart recusou resistir e recusou todas as sugestões apresentadas por assessores, militares e amigos à direita e à esquerda. Entre elas, prender Carlos Lacerda, reagir com as tropas que ainda eram leais ao movimento da legalidade, romper com entidades vistas como comunistas pelos militares e partidos de oposição. O presidente disse não a todas elas. Então, às 13 horas do dia 1º de abril, o presidente foi aconselhado pelo general Moraes Âncora a deixar o Rio e foi para Brasília. O golpe estava dado. Faltava apenas tirar o presidente do poder constituído.